Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos que aparecem no Novo Testamento e é um evangelho fundamental para a fé cristã. Vamos falar sobre ele, entender de onde esse evangelho veio, quem o escreveu, quais são os principais temas que introduz e por que é importante estudar este texto. Mateus, como eu já falei, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Depois de Mateus, a gente tem Marcos, Lucas e João. Essa ordem foi escolhida porque naquela época pensava-se que Mateus era o primeiro evangelho escrito dentre os 4. O que hoje a gente sabe não é verdade. Hoje a gente sabe que Marcos foi o primeiro dos evangelhos, em termos de data da escrita. Mateus é o segundo, mas nem por isso Mateus é mais ou menos importante. Isso é apenas uma curiosidade. A palavra evangelho quer dizer boas novas, e na Bíblia, evangelho refere-se a um texto biográfico que conta a vida de Jesus, fala dos seus ensinamentos, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Evangelho, portanto, na Bíblia é uma biografia à moda antiga. Eu falo isso porque hoje em dia as biografias têm característica muito diferente das biografias na época de Jesus. Nós temos aí, nos 4 evangelhos, uma biografia do jeito antigo, da moda que os antigos costumavam fazer. E naquela época não havia muita preocupação em contar os fatos históricos. É claro que alguns fatos eram contados, mas não havia preocupação, por exemplo, de falar da infância do personagem que estava sendo biografado, da formação dessa pessoa, da data do nascimento. Não havia essa preocupação. Tanto é verdade que dos 4 evangelhos, só 2, Mateus e Lucas, falam do nascimento de Jesus. E falam pouco, não falam muita coisa, falam pouca coisa. Por quê? Porque são biografias à moda antiga. A grande preocupação nas biografias antigas era falar do que as pessoas fizeram e dos ensinamentos que elas deixaram. E isso os 4 evangelhos tratam com profundidade. Falam bastante sobre aquilo que Jesus fez e dos ensinamentos que ele deixou. Nenhum dos 4 evangelhos bíblicos traz o nome do seu autor. Eles não estão assinados, digamos assim. Mas os nomes que nós usamos, Mateus, Marcos, Lucas e João, têm a ver com a tradição. Os escritos extra-bíblicos, ou seja, os escritos fora da Bíblia, feito por outros autores, passam uma série de informações importantes que a gente chama de tradição. E nessa tradição consta que o autor do evangelho que abre o Novo Testamento, Mateus, é um dos 12 apóstolos chamados por Jesus, era um homem judeu, era filho de um outro homem chamado Alfeu, era coletor de impostos na região do Mar da Galileia e era conhecido tanto como Mateus como Levi. Mateus é o nome mais comum, mas ele também é chamado de Levi na Bíblia. Então, esse Mateus, que era apóstolo e era coletor de impostos, é um homem que escreveu o primeiro dos 4 evangelhos. Sendo um coletor de impostos, ele era um homem com uma certa cultura, sabia escrever bem, sabia fazer contas, tinha um certo preparo, mas era visto pelo povo da sua época como um homem corrupto, porque os coletores de impostos eram corruptos, eles exploravam o próprio povo, porque eles faziam o trabalho sujo dos dominadores romanos. Eles eram as pessoas que coletavam os impostos, passavam uma parte para os dominadores romanos e ficavam com o resto.
e, nesse processo, exploravam o povo para aumentar seus próprios ganhos. Então, Mateus, para ter se transformado num apóstolo, ele teve que passar por uma conversão, mas a Bíblia não conta, não fala dessa conversão. Talvez Mateus não contou a sua própria conversão por uma questão de pudor, sei lá, não quis colocar o foco sobre ele. Mas certamente ele passou por uma conversão para passar de um coletor de impostos corrupto, odiado pelo seu povo, para um seguidor de Jesus. O Evangelho de Mateus, portanto, é um livro escrito por um homem judeu, o próprio Mateus, contando a história de outro homem judeu, Jesus, e o relato é feito para o povo judeu, que era a audiência de Mateus. Não é de se estranhar, portanto, que haja uma enorme ênfase no texto nas tradições judaicas. Mateus, por exemplo, usa muito a frase para que se cumprisse o que está nas Escrituras. O que ele quer dizer com isso? Mateus fez um grande estudo das profecias sobre o Messias que estavam no Antigo Testamento, buscando raízes de cada profecia nos Salmos, nos textos dos profetas, etc. E ele fazia um grande esforço para mostrar que Jesus cumpriu essas profecias, que ele era, de fato, o Messias tão esperado pelo povo judeu, e que, portanto, as profecias do Antigo Testamento se aplicavam a ele, Jesus. Há uma grande preocupação no texto do Evangelho de Mateus em tratar desta questão. Por isso, a frase para que se cumprisse o que está nas Escrituras. Toda hora esse tema volta. E Mateus também começa o seu evangelho com a árvore genealógica de Jesus, colocando a referência em Abraão. Abraão é a primeira pessoa da árvore genealógica, Abraão é o pai do povo de Israel, é o patriarca dos judeus, e Mateus coloca a referência do seu texto, da vida de Jesus, em Abraão, para mostrar que Jesus era judeu, era descendente de Abraão, e ele também faz questão de apontar que Jesus era descendente de Davi. Os estudos comprovaram que Mateus conheceu o Evangelho de Marcos. Mateus foi escrito de 5 a 10 anos depois do texto de Marcos. Então já tinha dado tempo para o texto de Marcos circular e Mateus conhecer o texto de Marcos. Isso fica claro porque em algumas passagens a gente percebe que Mateus usou o texto de Marcos como referência. Vamos dar um exemplo aqui. Lá em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 5, o texto diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, entre parênteses, a cidade de Jesus é Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi ensinada? E estes milagres que ele faz? Não é este, se referindo a Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Agora vamos ver o mesmo texto em Mateus 13, 54 a 58. Chegando à sua cidade, Jesus começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Repare, os textos são muito parecidos. Não dá para dizer
que essa semelhança é por acaso. É claro que um usou o outro como referência. Como Marcos é o mais antigo, Mateus usou o Evangelho de Marcos como referência. O Evangelho de Marcos foi fonte para Mateus. E não foi só para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos também foi fonte para o Evangelho de Lucas, que a gente pode discutir num outro vídeo. Então, Mateus usou o Evangelho de Marcos como referência para relatar diversas coisas que estão no seu texto. Mas Mateus também tinha as suas próprias fontes. Há coisas que Mateus escreveu e que só Mateus escreveu. Afinal, Mateus era um apóstolo. Mateus conhecia a mãe de Jesus, Mateus conhecia os irmãos de Jesus, Mateus viu muitas coisas que Jesus fez, então eles tinham as suas próprias referências. Inclusive, ele teve a oportunidade de conversar com o próprio Jesus. Então, Mateus traz coisas no seu evangelho que só ele conta. Vou dar alguns exemplos. A visita dos reis magos a Jesus recém-nascido. Só Mateus conta isso entre os 4 evangelhos. Como também o Mateus é o único que fala da fuga da família de Jesus para o Egito, para escapar da perseguição do rei Herodes. Agora, há coisas que Mateus traz que outros trazem, mas Mateus traz de uma maneira diferente de todos. E o melhor exemplo é o famoso Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulos 5 a 7. Há ensinamentos deste Sermão do Monte espalhados, por exemplo, pelo Evangelho de Lucas. Mas Lucas não tem um relato fechado, coerente, organizado do sermão de Jesus, como Mateus tem nos capítulos 5 a 7. O que provavelmente aconteceu aí é que a fala de Jesus no Sermão do Monte era uma das falas preferidas de Jesus, e ele deve ter repetido essa fala em outros locais. Isso é comum. Os grandes pregadores, quando visitam diferentes locais, eles às vezes repetem os seus sermões. Eles falam a mesma coisa, porque às vezes são temas fundamentais. Então, Jesus certamente repetiu os ensinamentos do Sermão do Monte em outras oportunidades. Só que Lucas espalha isso por diferentes locais e a gente perde um pouco essa unicidade do texto do Sermão de Jesus que fica clara só em Mateus. Então, dos capítulos 5 a 7, Jesus traz o mais famoso sermão de Jesus na Bíblia, que é uma espécie do resumo do ensinamento, que é o resumo da teologia dele, Jesus, que é um texto belíssimo. Nesse texto do Sermão do Monte aparecem as bem-aventuranças, o texto completo da oração do Pai Nosso. Lucas traz uma versão um pouquinho abreviada. Ensinos sobre o adultério, como ajudar as pessoas necessitadas, como jejuar, como não julgar os outros, como não desperdiçar os seus recursos, as coisas boas que Deus deu para você fazer na obra, que é o que Jesus chama atirar pérolas aos porcos, e assim por diante. Então, Mateus traz um enorme relato sobre a teologia de Jesus, sobre os ensinamentos de Jesus nesse trecho dos capítulos 5 a 7. Vale a pena ler isto. Recomendo a você ler este texto com calma, refletindo sobre o que Jesus falou. Resumindo, o Evangelho de Mateus é um livro precioso. Ele é fácil de ler, ele traz informações de grande relevância, inclusive sobre a vida de Jesus, e ele é muito importante. Muita gente me pergunta por onde ele ou ela pode começar a ler a Bíblia, já que essa pessoa não tem experiência de ler a Bíblia. Está aí uma boa sugestão. Comece pelo Evangelho de Mateus. Leia o Evangelho de Mateus com calma, reflita bem sobre o Sermão do Monte, sobre a morte de Jesus, que está no final do texto, sobre a ressurreição dele, sobre as aparições de Jesus. Se você ler o texto de Mateus com calma, você vai ter uma grande percepção do que Jesus nos ensinou. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like,
Nos siga nas redes sociais, nos divulgue para amigos e parentes, porque tudo que queremos é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.